Na aula de circuitos elétricos de hoje, vamos falar sobre circuitos RC. São circuitos com capacitores e resistores em corrente contínua. E se você quer baixar os slides e materiais dessa e outras aulas, basta entrar no meu site e escolher a disciplina que deseja. Na aula anterior, falamos sobre os capacitores, como eles funcionam, os tipos de capacitores e para que eles servem. Além disso, falamos das possíveis associações de capacitores em série e em paralelo. Nós já estudamos circuitos puramente resistivos, aprendemos a calcular a corrente desses circuitos, as tensões nesse circuito. Mas o que acontece se nós colocarmos um capacitor, nesse circuito? É o que nós chamamos de circuito RC. É um tipo de circuito de primeira ordem. Aqui temos um exemplo de um circuito RC. Veja que ele é composto por uma fonte de tensão, duas resistências e um capacitor. Nesse tipo de circuito, nós temos três situações diferentes em que deveremos analisá-lo. A primeira é quando o capacitor já está completamente carregado. O segundo momento é quando o capacitor ainda está carregando. E o terceiro momento que devemos analisar é quando o capacitor está descarregando. O capacitor ele se comporta de maneira diferente nessas três situações. E é por isso que as tensões e correntes nos circuitos elas vão ser diferentes nessas três situações, o que vai nos gerar três análises diferentes. Para entender melhor essas três etapas, esses três momentos do capacitor, considere esse circuito aqui. Esse circuito é composto de uma fonte de tensão de 10 volts. Ligado a essa fonte de tensão, nós temos um capacitor de 50 microfarads. Em paralelo com esse capacitor, temos uma resistência. Perceba que existe uma chave. Essa chave ela simplesmente liga e desliga a fonte de alimentação. Do jeito que ela está aqui, ela está aberta. Logo, a fonte não está conectada ao meu circuito. Se essa chave fechar, e aí nós iniciaremos a alimentação do circuito. O que é que esperamos que ocorrerá nesse circuito? Bem, considere que a chave aqui se feche, então nós iremos fechar e alimentar o nosso circuito, né? Vai haver uma corrente elétrica saindo da fonte. Pela lei de Kirchhoff de corrente, nós estudamos, né, que essa corrente ela vai se dividir em uma parte, ela vai para o capacitor e outra parte vai para o resistor. Nesse momento, pessoal, inicia-se o primeiro momento, né, o primeiro regime do capacitor, que é o de carga. Quando o capacitor ele inicia o carregamento, tá? Imagine que essa chave aqui ela permaneça ligada por tempo suficiente para nós carregarmos esse capacitor. Então imagine que o capacitor está carregado. Quando o capacitor está carregado, ele não consome mais corrente elétrica. Então essa corrente elétrica que antes ele estava consumindo aqui, ela é eliminada, ela não existe mais. Toda a corrente da fonte agora ela vai para o resistor. É como se o capacitor ele funcionasse como um circuito aberto, como se ele não existisse, tá? Esse é o segundo momento. É o momento em que o capacitor ele já está carregado, né? É o capacitor carregado. E agora imagine um terceiro momento, um terceiro instante em que eu desligo a minha chave, né? Eu abro ela, né? Se eu abrir essa chave, pessoal, o que é que vai acontecer? Não tem mais fonte, não tem mais essa corrente aqui saindo da fonte, né? Ela está interrompido. Só que vocês percebem que o resistor ele está ligado direto aqui ao capacitor. Estão percebendo isso, né? Logo, o resistor ele vai drenar a carga que tem no capacitor, né? Então, vai sair uma corrente do capacitor e vai alimentar esse resistor, retornando a corrente para o capacitor. Esse é o terceiro momento. É o momento de descarga do capacitor. Descarga, onde o resistor vai drenar toda a energia que tinha no capacitor até essa corrente ela cessar, né? Quando não existe mais carga no capacitor, então acaba a corrente elétrica. Então são esses os três momentos. Para a gente visualizar essa curva do capacitor,
Vamos fazer uma pequena simulação no programa Multisim. Aqui no Multisim eu coloquei o mesmo circuito, porém com valores diferentes para os componentes. Perceba que nós temos o capacitor, nós temos o resistor que está em paralelo com o capacitor. Para facilitar a nossa simulação, em vez de uma fonte de tensão, eu coloquei um gerador de funções. Esse gerador de função, pessoal, ele vai gerar uma onda quadrada de frequência de 10 Hz e amplitude de 10 volts, tá? Com um offset de 10 volts. Então, essa tensão ela vai ficar variando de 0 até 10 volts, né, em uma onda quadrada. É como se eu tivesse aquela chave que vai ficar abrindo e fechando, né? Só que isso vai ficar automático, não vou precisar me preocupar em ficar abrindo e fechando essa chave, tá? Para a gente poder observar o tempo de carga e descarga desse capacitor. Vamos colocar esse osciloscópio aqui para a gente ver a forma de onda primeiramente só da fonte de tensão, nossa fonte de tensão, né? Que na verdade é um gerador de ondas. Vou iniciar aqui a simulação. E aí a gente observa aqui no osciloscópio a forma de onda da tensão, né? É uma onda quadrada que está sendo feita lá no gerador. E é como se eu estivesse abrindo e fechando aquela chave. Beleza. Vamos colocar aqui o nosso osciloscópio para ver também a forma de onda da tensão do capacitor. Então aqui no canal 2 eu vou colocar ele para visualizar essa tensão aqui, tá? Para visualizar a tensão que está aqui, ó, em cima do capacitor. Então vamos ver lá. E aqui o canal 2, ativei o canal 2. Vamos só diminuir o volts por divisão aqui. Aqui a gente pode observar muito bem a curva do capacitor. Em cima o amarelo é a curva da fonte, que ela está sendo chaveada, então ela está sendo ligada e desligada o tempo todo. Embaixo o azul é o capacitor, é a curva de tensão que está em cima do capacitor. É possível observar a curva que ele faz durante a carga e a curva que ele faz durante o descarregamento da energia no resistor que está em paralelo com ele. Então, na curva do capacitor, é possível observar os três regimes, os três momentos do capacitor. Nós temos aqui, novamente, né, o amarelo é a curva da fonte de tensão, que ela está o tempo todo ligada e desligada. Então, quando ela vai aqui de baixo até em cima, né, nós temos aqui em cima 10 volts e aqui embaixo os 0 volts, né? Então ela vai de 0 a 10, depois volta para 0, desliga, né? Depois liga de novo, vai para 10. Embaixo nós temos o azul, que é a curva do capacitor. Então aqui embaixo ele é 0 volts, né? E perceba que entre 0 e 10 volts não é instantâneo, né? Ele não chega a esse valor instantaneamente. Ele leva um tempo. Por quê? Porque ele está acumulando carga. Então ele existe essa curva aqui. Nesse momento é o primeiro instante, né? O instante em que ele está se carregando, o capacitor. Ao finalizar o carregamento, você percebe que ele fica constante. O gráfico aqui ele fica constante em 10 volts, né? Nesse momento nós temos o regime na qual ele está carregado, né? Aqui ele atingiu a sua carga máxima e ele alcança os 10 volts que foi conectado em cima dele. Quando a chave é desligada, perceba que nesse momento aqui, ó, a chave desligou, não foi? O amarelo foi para baixo, a chave desligou. Então o que é que acontece com o azul? O azul então ele começa a descarregar o capacitor, que eu falei anteriormente, ele começa a perder a carga dele para o resistor que está em paralelo. Então ele vai descarregando. Porém, perceba que não é instantâneo, assim como a fonte foi de 10 a 0 volts, né? Quase instantâneo. O capacitor não, ele tem uma curva que vai descarregando lentamente a sua carga no resistor aqui que está em paralelo. Então esse é o terceiro momento, né? Nós vimos então os três regimes de funcionamento do capacitor. E essa carga e descarga do capacitor, apesar de ser bem rápida, ela não é instantânea. Como a gente acabou de ver, tem um tempo. Esse tempo é definido pelo que nós chamamos de constante de tempo, cujo símbolo é a letra grega tau.
Quando estamos falando do carregamento do capacitor, a constante de tempo é o tempo em segundos necessário para que se carregue 63,2% do capacitor. Já quando estamos falando do descarregamento, a constante de tempo é o tempo necessário para que ele se descarregue 36,8%. Em um circuito URC, esse tempo medido em segundos é calculado pela equação tal igual R vezes C, onde R é a resistência equivalente do circuito e C é a capacitância equivalente do circuito. Se a gente analisar a equação, percebemos que quanto maior for a resistência, maior será o tempo de carga ou descarga do capacitor. Da mesma forma, se aumentarmos a capacitância do capacitor, maior também será o tempo necessário para que ele carregue ou descarregue. Vamos fazer essa questão rapidão. No projeto de um circuito de comutação de sinais, foi constatado que era necessário inserir um capacitor de 100 milifarad. Então, o primeiro dado da questão é um capacitor de 100 milifarad. O pessoal tem que lembrar lá da notação científica, né? O mili é o que? É 10 a menos 3. Então, vou colocar logo aqui para a gente não se perder, né? 10 a menos 3 farad. Com uma constante de tempo de 3 milissegundos. Ou seja, ele já está me falando aqui qual é a constante de tempo. Constante de tempo é o quê? É o tal. 3 milissegundos. Que é o quê? 3 vezes 10 a menos 3 segundos. E ele pergunta qual é o valor do resistor necessário para esse circuito, né? E a gente acabou de ver que o tal, a constante de tempo, é igual à resistência do circuito vezes a capacitância do circuito. Logo, se o tal é 3 milissegundos, qual será a resistência com um capacitor de 100 milifarads, né? 100 vezes 10 a menos 3. O R eu vou deixar isolado aqui. O 3 vezes 10 a menos 3 está lá do outro lado. Então, o 100 que estava aqui, ó, ele vai lá para baixo dividindo. Essa conta, então, vai dar. Corta isso aqui com isso aqui. 3 dividido por 100, 0,03 ohms, correto? Recapitulando, nós vimos até agora como o capacitor se carrega nesses três estágios. Carregando, quando ele já está carregado e quando ele está descarregando. Nós também calculamos o tempo necessário para ele carregar e para ele descarregar. Agora nós vamos aplicar isso, né? Vamos colocar um capacitor no circuito e tentar calcular os parâmetros desse circuito. Das três análises, vamos começar com o do capacitor carregado. Vamos considerar que o nosso capacitor ele já está carregado. Então, nesse circuito aqui, temos uma fonte de tensão, temos um resistor em série com um capacitor e em paralelo com os dois nós temos outro resistor. Essa é a análise mais simples, quando o capacitor já está carregado. Inclusive eu já comentei com vocês. Quando o capacitor está carregado, ele já não consome corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica que fluía antes quando ele estava carregando, aqui ela já não existe mais. Tá aqui, ó. I é igual a zero, ou seja, essa corrente ela não existe mais. O capacitor, pessoal, ele funciona então como um circuito aberto. Se essa parte do circuito está aberto, essa parte do circuito aqui está aberta, ela é como se isso aqui não existisse mais. Eu posso cancelar, já que não tem conexão, né? Só tem um ponto conectado, o outro ponto não está conectado, não existe corrente elétrica. Logo, a única corrente elétrica que flui aqui pelo circuito é exatamente essa corrente externa aqui, que vai até o resistor de 50 ohms. Então, repetindo, quando o capacitor está carregado, ele funciona como um circuito aberto. Se o capacitor estiver carregado, é como se ele não existisse. E naquela parte do circuito você pode excluí-lo.
e aí fazer a análise do circuito a partir do novo circuito sem o capacitor. Vamos resolver essa questão aqui. Calcule a tensão do capacitor do circuito abaixo, está aqui, ó, o circuito com o capacitor aqui de 50 microfarad. Considere que esse capacitor já está carregado, então vou chamar aqui de VC, né? Mais ou menos VC, que seria a tensão do capacitor. Quem é essa tensão do capacitor? É exatamente o que a questão está pedindo, tá? Pessoal, ele já nos disse aqui que o capacitor já está carregado. Lembra que eu falei, quando o capacitor está carregado, não existe corrente. Então essa corrente aqui, não existe corrente por esse ramo do circuito. Não existe corrente por esse ramo. Logo, esse capacitor aqui, como ele está carregado, ele não existe, né? Ele é como se ele não existisse. É como se fosse um circuito aberto. Se eu fosse redesenhar esse circuito aqui, eu teria a minha fonte de tensão, tá? E aqui, ó, um resistor de 50 ohms, exatamente como a gente viu anteriormente. Então nós temos aqui um resistor de 50 ohms e uma tensão de 20. E a tensão do capacitor, pessoal, é exatamente essa daqui, ó, que vai aparecer bem aqui no circuito aberto, né? Mais e menos VC. Como não tem corrente por esse ramo, a queda de tensão nesse resistor aqui, ó, de 10 ohms, é zero. Não tem corrente nele, logo não tem queda de tensão. Então, pessoal, é bem fácil essa questão. Por quê? Porque a tensão do capacitor é exatamente a tensão entre esses terminais aqui. Não é? Concorda comigo? A tensão do capacitor está bem aqui. Então a tensão em cima dele é exatamente a tensão entre esses dois terminais, que é, por coincidência, né, é o mesmo nó, é exatamente a tensão da fonte de tensão, que é 20 volts. Essa questão bem fácil, de 20 volts, então é a tensão do capacitor. Vamos para mais uma questão. Aqui a mesma questão parecida, né? Ó, calcule a tensão no capacitor do circuito abaixo. Tá aqui o circuito, tá? Considere o capacitor já está carregado. Então temos esse capacitor C2, ó, ele está bem aqui, ó, C2. E a gente tem que considerar que ele já está carregado. Quando ele está carregado, a gente faz o que, pessoal? A gente simplesmente exclui ele do circuito, é como se ele não existisse, né? Essa parte do circuito aqui está aberta, não tem corrente elétrica aqui, tá? Não existe corrente elétrica. Toda a corrente elétrica que vem, flui por aqui, vai para o resistor de 50 ohms. Então, se a questão está perguntando a tensão do capacitor, que é essa daqui, ó, vou chamar mais uma vez de VC, né? É a tensão entre esses dois pontos, entre esse e esse. Pessoal, analisando aqui, a tensão entre esses dois pontos é exatamente o que? A tensão no resistor de R4. Exatamente a tensão no resistor R4. Então vamos calcular essa tensão aí, VC, que é igual exatamente a tensão no resistor R4. Vou redesenhar aqui o circuito para a gente entender melhor. Então nós temos a fonte de tensão, temos o resistor de 100 ohms, insere com o resistor de 50, fecha aqui o circuito. Aqui é o R3, né? Aqui é o R4 e aqui é o V1. Beleza. O objetivo aqui nesse momento é calcular então a tensão em cima do resistor R4, né? O VR4. Exatamente o que nós queremos, pois é a mesma tensão do capacitor. Se vocês lembrarem das aulas anteriores, lá do início do semestre, né? Vamos aplicar aqui o divisor de tensão, na qual o VR4, que é a tensão no resistor 4, é igual a R4 dividido por R3 mais o R4, tudo isso aí de vezes a tensão da fonte. Então, quem é o VR4? Vamos substituir os termos. O R4 é o resistor de 50 ohms, dividido por R3 mais R4, que é 100 mais 50. Tudo isso aqui multiplicado pelo V1, que é 12. Logo, o VR4 vai ser igual a 50 dividido por 150 vezes 12.
trazer para cá, VR4 vai ser igual 50 vezes 12, que vai dar 600, dividido por 150. Corta esse zero com esse zero aqui, vai ficar 60 dividido por 15. Vai ser então VR4 é igual a 4 volts. Ou seja, a tensão em cima do meu capacitor VC é exatamente 4 volts. Beleza, vimos o capacitor carregado dentro do circuito. Como é que ficam essas outras duas situações? Elas são um pouquinho mais complexas, mas nada demais. Vamos analisar a situação quando o capacitor está carregando. Considere esse circuito aqui, na qual nós temos uma resistência, uma fonte de tensão e o capacitor está aqui e essa chave está aberta. Considere que no instante t igual a zero, a chave ela se feche e conecte a fonte de tensão ao meu capacitor. Se a tensão do capacitor for menor do que a tensão da fonte que foi conectada, então vai haver a carga do capacitor, né? Vai haver uma corrente que vai fluir por aqui e carregar o nosso capacitor. Qual é a lei que rege quanto será a tensão do capacitor? Nós sabemos que o capacitor, quando ele está se carregando, ele leva um tempo até atingir a sua tensão máxima, que é constante, está aqui ela. Mas aí, se nós quisermos achar a tensão durante a carga, por exemplo, nesse instante de tempo aqui, qual é a tensão do capacitor? Esse é o V de T. Ela é determinada, pessoal, por essa fórmula aqui, na qual o V de T é a tensão do capacitor que nós estamos querendo calcular. Por que eu chamo V de T? Porque o V é uma função, né? É a tensão do capacitor, ela é em função do tempo, que ela depende do tempo que se passou, tá? É a variável da minha função, é o T. Tá bem aqui o T, nós vamos já falar dele, tá vendo? O resto são valores constantes. O resto é o VS. O VS é exatamente a tensão da fonte, tá aqui a fonte. Nós temos também o V0, que é a tensão inicial do capacitor. Por exemplo, antes de eu fechar a minha chave, qual era a tensão do capacitor, né? O V0. Quem era ele? Pode ser um dado da questão. Ele pode ser 0 volts se ele tiver descarregado completamente, mas pode ser que o capacitor ele não esteja completamente descarregado. Nós vamos ter mais uma vez o VS aqui. Temos também o número neperiano, tá? O E, também chamado de número de Euler, é uma constante matemática semelhante ao π, e ele vale 2,7188281. Nós vamos ter o tal, caso vocês não se lembrem, é a constante de tempo. O tal, lembra do tal, que é o R vezes o C. E por último, nós temos o T, tá aqui o T, que é o tempo. É o tempo que vai passando, ele vai de zero até o infinito. Por exemplo, digamos que eu queira saber a tensão no capacitor durante a carga, né? No tempo de 0,5 segundos. Então, nós vamos colocar o T aqui sendo 0,5 segundos e aí a gente vai saber a tensão nesse exato instante de tempo. Para entendermos melhor, vamos fazer a seguinte questão. A chave do circuito abaixo se encontra na posição A. Então tá aqui o circuito, a chave está na posição A, beleza. Essa chave ela já se encontra há um bom tempo, ela está falando aqui, o suficiente para o capacitor já estar carregado. Pessoal, ele está falando aqui que nessa posição aqui ela já está há um bom tempo, o capacitor já está carregado, beleza. E em t igual a zero, a chave muda para a posição B, que é essa daqui, ó, posição B, e ele pede para calcular a função, determinar quem é V de T. É a primeira pergunta que ele faz. Quem é o V de T? Para um T igual, ou aliás, T maior que zero. E pede também para calcular qual é o valor em T igual a 1 e 4 segundos. Então ele quer saber quem é o V de 1, né, quando T é igual a 1. E também quer saber quem é o V de 4, quando T é igual a 4, né? São essas aí as perguntas da questão.
Pessoal, eu vou trazer aqui de novo a nossa fórmula do V de T, tá? O V de T, ele é determinado por isso aqui, ó. Ele é o Vs, tá? Mais o V0, né? Tudo isso aqui entre parênteses, menos o Vs novamente, vezes o número neperiano elevado ao tempo dividido por tal. Temos que calcular esse V de T, né? Bem, vamos começar aqui calculando alguns termos aqui que vamos precisar. Primeiro vamos pelo V0. Pessoal, quem é o V0? O V0 é a tensão inicial do capacitor. Como ele já falou aqui, o capacitor ele já está carregado. Ou seja, existe alguma tensão no capacitor. Se ele falasse que o capacitor estava descarregado, né, a tensão, essa tensão inicial seria zero. Mas não é o caso. Esse capacitor ele já está carregado. Bem, se ele está carregado nessa posição aqui, na posição A, perceba que ele está nessa posição A aqui. Se ele está carregado aqui, né, vamos fazer aquela primeira análise que nós fizemos. É como se ele não existisse, né? Nessa posição A aqui, ó, considerando que ele está ligado aqui na posição A, né? É como se ele não existisse. Ou seja, a tensão do capacitor ela é a mesma tensão em cima desse resistor aqui. E aí, ó, como é um resistor em série com o outro, né, não existe corrente aqui não, né, pessoal? Não existe corrente aqui. E como é esse resistor em série com esse, a gente vai aplicar o quê? O divisor de tensão. Ou seja, o V0 vai ser igual a um divisor de tensão aqui, que vai ser o resistor de 5K dividido pelo resistor de 3K mais o resistor de 5K vezes a tensão. Quem é a tensão que está sendo dividida? É essa daqui, 24 volts. Então, 24. Tá bom? O V0 vai ser com 5K dividido por 3K mais 5K, a gente pode somar, né? K com K, beleza. Dá 8K vezes 24. Esse K aqui cancela com esse. Vamos ter então, pessoal, fazer aqui na calculadora. 5 vezes 24 igual 120 dividido por 8. 15 volts. Então, a tensão do nosso capacitor, a tensão inicial do capacitor é 15 volts. Beleza? Bem, determinamos o V0. Aí, que é a tensão inicial do capacitor. Agora vamos considerar que a chave mudou de lugar. Ela veio para cá. É exatamente no T maior que zero, né? No instante T igual a zero, a chave mudou para cá e aí a gente vai calcular a descarga do capacitor ou carga do capacitor. Nesse caso aqui é uma carga. Por quê? Porque a tensão inicial do capacitor ela é 15 volts e a tensão que está sendo aplicada aqui na fonte de tensão é de 30. Então nós vamos carregar o capacitor, vai existir uma corrente para cá, vamos carregar ele novamente, né? Bem, nesse caso aí, nós vamos ter o Vs. Quem é o Vs? É a própria fonte de tensão que foi aplicada. Então, o Vs já sabemos que é o 30 volts. Falta quem? Falta calcular o T, o tal, aliás, que é a constante de tempo. Vou fazer uma divisão aqui. Vamos calcular o tal agora. O tal é igual a R vezes C, onde o R que está conectado aqui é o 4K, né? 4K é o que? 4 vezes 10 a terceira, vezes o capacitor aqui, ó, de 0,5 milifarad. 0,5, o mili é o que? 10 a menos 3, né? Milifarad. Então nós vamos ter um tal de, vamos calcular aqui na calculadora, 4
usar aqui vezes 10 a menos 3. Desculpe, vezes 10 a terceira, né? Vezes o 0,5 vezes 10 a menos 3. Agora sim, o 10 a menos 3. Isso vai nos dar 2. O tal é o 2 segundos. O que é esse tal, pessoal? É o tempo de carga do capacitor. Ele vai levar 2 segundos para carregar completamente. Bem, com isso nós já temos todos os dados para montar a nossa função V de T. Ou seja, o V de T vai ser quem? Vai ser o VS, que é 30, tá aqui ele, ó. Tá aqui o nosso VS. 30 mais, fecha parênteses, abre parênteses, aliás, V0, que calculamos também, tá aqui, ó, 15, menos 30, de novo VS, vezes o número neperiano, menos o tempo, dividido por tal, que é 2. Acabamos de calcular ele. Podemos desenvolver, né, reduzir ainda mais nossa equação. Vai dar 30 menos 15 e menos t sobre 2, né? Porque menos 15 é 15 menos 30 dá menos 30, né? 15 menos 30 dá menos 15. E aí, ó, esse é o nosso V de T. Essa é a função da tensão do capacitor em relação ao tempo. Se nós quisermos calcular o V de 1, tá aqui o V de 1, é só substituir o T por 1 segundo. Menos 15 e elevado a menos 1 sobre 2. Tá? Como é que a gente faz isso na calculadora? Bem, vamos fazer. V de 1 vai ser igual a 30 menos 15, aí vezes quanto aqui é o número neperiano. Vou zerar aqui a calculadora. O número neperiano está aqui, ó, é exatamente a segunda função dele, ó, é elevado a algum número. Então, o shift, número neperiano, ele está elevado a quem? A menos 1 dividido por 2. Fecho parênteses e eu calculo esse número, que deu 0,606, né? Então, V de 1 vai ser igual a 30 menos... Ah, não, já está aqui. 0,6065306. Vou colocar aqui um número bem grande. Então, o V de 1 vai ser igual 30 menos 15 vezes 0,6065306. O V de 1, então, pessoal, vai ser 20,9 segundos. Volts. Essa, pessoal, é a tensão do capacitor depois de 1 segundo de carga. Perceba que ele tinha 15 volts no início, né? Era a tensão inicial do capacitor. Quando em T igual a 0, eu mudei a chave para cá, para a posição B. E aí ele ficou conectado à fonte de 30 segundos, de 30 volts. Depois de 1 segundo, V de 1, a tensão do capacitor já vai ficar 20,9. E depois de 4 segundos, V de 4, qual vai ser a tensão no capacitor? Vamos fazer. Vai ficar 30 menos 15 aí eu vou substituir o T por 4, né? Menos 4 sobre 2. Ou seja, V de 4 é igual a 30 menos 15 e elevado a 4 dividido por 2, 2, menos 2. Fazer esse cálculo aqui direto aqui na calculadora, mais rápido, é 30 menos 15 vezes o número neperiano
elevado a menos 2, fecha parênteses, e eu tenho a minha tensão do capacitor. Ou seja, em 4 segundos, a tensão do meu capacitor será de 97, né, aproximadamente, volts. Vamos analisar agora quando o capacitor está descarregando. Aí vocês vão ver, pessoal, que a análise é igual ao capacitor carregando. Se você entender o anterior, esse aqui vai ficar muito simples, porque simplesmente a gente vai utilizar a mesma função, a mesma equação de V de T, que é igual a Vs mais V0 menos Vs vezes E elevado a menos T sobre tal, é a mesma função. A diferença é que quando o capacitor está carregando, o Vs, que é a tensão que foi conectada ao capacitor, é maior do que a sua tensão inicial, ou seja, ele vai carregar. No descarregamento ocorre o contrário. É quando a tensão que foi conectada ao capacitor, ela tem uma tensão menor do que a sua tensão inicial. Então ele vai se descarregar até ele ficar com essa tensão menor. Ou caso não tenha nenhuma fonte de tensão, né? Ou seja, o Vs vai ser igual a zero. Se simplesmente eu conectar diretamente a um resistor, a tensão, o Vs vai ser zero, simplesmente assim. Se o Vs é zero, aí ó, a nossa fórmula ela é reduzida para essa daqui, que o V de T é simplesmente, né, eu simplesmente zerei o Vs, ou seja, o V de T é igual a V0 vezes E elevado a menos T sobre tal. Né? E aqui, tudo os termos aqui você já conhece. Para finalizar essa aula, vamos fazer essa última questão aqui. No quadro, a chave do circuito está na posição A, tá? Então nós temos essa chave aqui, ó, ela está na posição A e ela já se encontra nessa posição por tempo suficiente para carregar esse capacitor aqui, ó, de 1/3 de farad, ou 0,33, né? E aí, no tempo igual a zero, no t igual a zero, ele vai mudar a posição para cá, para essa posição, para a posição B. E aí ele pergunta, quem será o V de T, né, a tensão do capacitor no tempo para um t maior que zero, ou seja, depois que eu mudar a chave para essa posição B, e calcule esse V de T, né, para 0,5 segundos. Eu quero saber a tensão do capacitor depois de meio segundo e também quero saber a tensão do capacitor depois de 1 segundo. Então são essas as 3 perguntas feitas. Vou começar aqui trazendo para vocês a nossa função V de T, né? Temos que decorar essa função, na qual ela é o Vs mais V0 menos o Vs vezes E menos T sobre tal, tá bom? Aqui, pessoal, eu já posso adiantar que o Vs é igual a zero. Por que o Vs é igual a 0 volts? Porque quando ele muda para a posição B, não tem nenhuma fonte de tensão aqui, tá? Ou seja, 0 volts. Se o Vs é 0 volts, então o nosso Vt vai ficar como? Vai ficar simplesmente V0 e menos T sobre tal. Essa daqui é a única. Vamos ter que calcular apenas o V0 e o tal, né? Para calcular o V0, a gente vai usar a mesma lógica anterior, que o V0 é a tensão inicial do capacitor, ou seja, quando em T igual a zero. Em T igual a zero, ele estava nessa posição aqui, ó, na posição A. Se ele estava nessa posição A, a gente tem que calcular, ver qual era a tensão do capacitor quando ele estava aqui, né? E se ele já estava carregado, então é como se ele não existisse, né? Ele é um circuito aberto. Se ele é um circuito aberto, nesse caso aqui não existia corrente elétrica aqui, ou seja, essa corrente ela não existe. Se essa corrente não existe
queda de tensão nesse resistor. Não tem corrente no resistor, não tem queda de tensão nele, né? Logo, a tensão desse capacitor é exatamente a tensão da fonte, né? É a tensão que está sendo aplicada no capacitor, é exatamente a tensão da fonte. Ou seja, o V0, pessoal, é 15 volts. É muito simples. Já temos o V0. Falta calcular o tal. O tal vai ser R vezes o C, onde o C é 1/3 de Farad e o R é 6 ohms, né? Então vai ficar 6 vezes 1/3. Tal é igual a 2 segundos. Já podemos montar então a função V de t. A função V de t então vai ser igual ao V0, que é 15 volts, vezes E elevado a menos 2 segundos, menos t sobre o tal que é 2 segundos. Isso aqui é a resposta ao V de t. Tranquilo, mas aí ele pergunta também quem é a tensão em 0,5 segundos. É só substituir o t por 0,5. Então nós temos que 15 vezes E, número neperiano, menos 0,5 dividido por 2. Vamos fazer na calculadora. 15 vezes o número neperiano elevado a menos 0,5 dividido por 2. Fecha parênteses, é igual a 11,7. Então, o V de 0,5 será 11,7 volts. E o V de 1, só substituir o t por 1 segundo. Então vai ficar 15 e elevado a menos 1 sobre 2. O V de 1 então vai ser igual, vamos lá para a calculadora. 15 vezes E elevado a menos 1 dividido por 2. Fecha parênteses. 9,1, né, aproximadamente. 9,1 volts. Essa é a tensão do capacitor depois de 1 segundo. Então veja só, pessoal, a descarga do capacitor. A tensão inicial dele era 15 volts, não é? Depois de quando ele mudou de posição para o B, ele começa a descarregar, né, a sua tensão no resistor de 6 ohms. Então, depois de meio segundo, a tensão dele caiu para 11,7 volts. Depois de 1 segundo, a tensão então caiu para 9,1 segundo. Então é isso, pessoal. Nossa aula termina por aqui. Até a próxima.